Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me seguindo, ouvindo, né, esses relatos, essas minhas lembranças e essas junções. Eu sou Rosemarie Ferreira de Lima e é que eu quero fazer esse fechamento, né, de 3 ou 4 vidas aí, que eu consegui juntar essas peças, todas deste quebra-cabeça, que me fizeram muito bem, né? Então, continuando, mas antes de continuar, eu quero pedir para você dar o seu likezinho, compartilhar e, por favor, comente, pergunte, critique, mas coloque lá, né, aquilo que você está achando. E se você sabe de alguém que já passou por tudo isso, ou se você está compartilhando com alguém que está ajudando muito, né, essa pessoa. Então, esses desdobramentos que eu tive com a Segunda Guerra Mundial, quando eu saí daquela parte da infância e entrei, né, eu tive assim durante um bom tempo da infância, tá? Quando parou assim, eu acho que na época da puberdade, da minha adolescência, esses desdobramentos deram uma parada. E esse desdobramento da Segunda Guerra Mundial também, apesar de ser muito recorrente, tá? Mas deu uma parada. Mas como eu disse assim, eu tinha esses desdobramentos e eu via nitidamente, né? Eu sabia que era em Paris, por causa das ruas. E aquilo, uma parte dele, quando não tinha começado a guerra, era muito bom de estar lá, né, de estar lá. Mas depois não. Aí quando eu entrei na minha vida jovem, adulta, eu devia estar com uns 20 anos mais ou menos, eu comecei novamente a ter, né, esses desdobramentos várias vezes, repetidas vezes, assim, é como se fosse a mesma cena, mas aí depois tinha uma continuidadezinha que eu me lembrava. Eu acho que era sempre assim, que era para eu poder realmente gravar. Então, eu nunca tive uma única vez. Eu tive sempre repetidas vezes a minha mesma cena, e sempre tinha uma continuidadezinha. Então eu sabia como que era a rua onde eu morava, o prédio. Eu morava, se eu não me engano, eu morava no 3º andar. E o meu apartamento era um apartamento muito acolhedor, assim, de muito bom gosto. A decoração, os móveis. E a janela era uma janela que tinha como se fosse uma pequena varandinha, mas minúscula, né? E porque eram janelas estilo portas que abriam, que eles chamam portas francesas, né? E eu via dali a Torre Eiffel. E era uma vista linda. E eu vi também um jardim. Então, quando eu ia comprar baguete, fazer minhas compras, principalmente na parte da manhã, eu sempre via dias ensolarados e muitas flores. A impressão que dava é que era primavera, né? Era um período sempre primaveril. Mas eu sabia que eu era sozinha. Eu tinha tudo, né, nesse sentido, conforto, dinheiro, um trabalho,
Eu sei que não era um trabalho esporádico. E eu tinha uma vida contente, sim. Só que eu me sentia muito sozinha. Eu não tinha ninguém, eu não tinha família. Eu era realmente só. E eu tinha essa tristeza, né? Um dia eu me vi nessa mesma sala, sentada, e tinha um sofá com 2 lugares, 2 ou 3, não sei. E aí tinha outros 2 aqui, um de cada lado, uma mesinha, né? Eu tinha uma cristaleira à esquerda, uns móveis, assim, eram móveis, acho que bem do começo do século XX, e entalhados, e alguma coisa, tinha ferros, né? Esses móveis perto dessa mesa, parece que tinha algum tipo de ferro com madeira. E eu vi ali várias revistas. Eu abri aquelas revistas e um dia eu vi a minha foto na revista. Eu era uma moça muito bonita. Mas eu não tinha um cabelo comprido, não, eu tinha um cabelo curto, bem bonito. E parece que eu era modelo, né? E eu acho que talvez eu tenha feito os trabalhos para Coco Chanel, e por isso eu tinha essa coisa com ela desde muito pequena. Eu sempre tive a impressão que eu ia crescer, ia viajar para a França, e lá eu ia até o ateliê, a encontraria e ela ia me adorar. E dali eu iniciaria uma nova carreira. Era uma coisa tão forte dentro de mim quando era criança, que chegava a me impressionar. Eu tive vários problemas no sentido de aceitar meu corpo, porque o meu corpo era muito diferente daquilo que eu conhecia e imaginava, né? Bom, então eu via esse tipo de detalhes. Até que um dia eu saí e o tempo estava completamente nublado, o céu cinza, era frio. E eu muito triste, eu sentia um abandono. E eu não conseguia entender o que se passava, o porquê, né, de algo tão triste ter acontecido. E eu sentia assim, por que ele me abandonou? Por quê? O que aconteceu? Eu sentia que eu era muito feliz e no dia seguinte tudo tinha acabado. Aí eu comecei a ter novamente os sonhos com essas crianças. E um dia eu me vi dentro de um campo de concentração. Um galpão era um galpão grande com muitos beliches, uma madeira escura e muito frio. Meu Deus, que frio horrível! Era um frio insuportável, sabe? Insuportável. E eu, além do frio, algumas vezes que eu tive esse tipo de desdobramento, eu sentia fome também. Até que um dia, isso daí eu devia estar entre 20, acho que 23 anos. Mas eu sei que eu já tinha passado dos 20, porque depois dos 21 eu estava na faculdade. E eu comecei a ter novamente esses desdobramentos, com detalhes, né, de lugar,
de quando eu saía, aquela rua enlameada, aquele frio todo. E ao mesmo tempo, eu trabalhava no centro, que eu sou médium de psicofonia. E nós tínhamos uma reunião, e nessa reunião a gente trabalhava com espíritos para serem esclarecidos. Espíritos que não sabiam que tinham desencarnado, ou que estavam paralisados no tempo, né? Então era sempre uma reunião de esclarecimento e de acolhimento. E começou então a ter muitas comunicações de espíritos da Segunda Guerra Mundial, alemães e judeus, principalmente. Tinham outros, mas eram muito mais alemães e judeus. E eu dava várias comunicações, né? Várias comunicações. Eram comunicações às vezes difíceis, mas depois eu acabava me sentindo bem, sabe? Me dava um alívio no peito, no coração. Aí começou olha só a sincronicidade das coisas. Começou então um filme na Globo, uma minissérie chamada O Holocausto, que contava a história da Segunda Guerra, né? Eu não queria muito assistir, mas aquilo me chamava, eu comecei a assistir, né? E eu vi algumas cenas muito semelhantes àqueles sonhos que eu tinha. Aí chegou um dia que eu estava dentro daquele galpão, e chegavam os soldados, colocavam a gente em fileira, e nós saíamos daquela fileira, todo mundo um atrás do outro, saímos do galpão, o lugar estava muito úmido, muito frio, e uma lama horrível, e eu pisava naquilo e o meu pé gelado, eu com muito frio. Era muito frio, muito frio. E nós fomos para um lugar e eu comecei a perceber que ali tinha chegado a hora. Só que dentro de mim eu não me apavorava e nem ficava triste. Eu estava tão destruída, eu sentia uma tristeza tão grande que eu só queria